Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos entrar no estudo de eletromagnetismo para o nono ano. Bom, nós já falamos uma boa parte sobre eletrostática, trabalhando com as questões de corpos carregados positivamente e negativamente, e nós também falamos de uma outra parte que é a parte de magnetismo, que é a parte que envolve bússolas, que envolve o estudo de corpos magnetizados, ímãs ou corpos imantados. A gente também percebeu que inicialmente, num primeiro momento do estudo dessas duas partes da física, nós percebemos que, apesar de terem comportamentos semelhantes, não encontrávamos, na história não foi encontrada inicialmente, uma relação entre esses dois fenômenos. Ou seja, quando você chegava com corpos carregados, seja positivamente ou negativamente, próximos de ímãs ou corpos imantados, você não percebia nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de interação. Não havia forças que atraíam, não havia nenhum tipo de interação observável naquele primeiro momento. Porém, mais para frente foi percebido uma interação entre esses dois tipos de fenômenos, mas não exatamente do jeito que estavam esperando inicialmente que fosse encontrar, através de forças, através de algum tipo de semelhança de forças atrativas entre cargas e ímãs. Mas, na verdade, o que foi encontrado foi o seguinte. Por volta de 1820, esse cientista chamado Hans Ørsted estava trabalhando com pilhas, que já estava bem desenvolvido nessa época, já havia tido desenvolvimento de pilhas, já estava tendo um estudo de corrente elétrica, trabalhando com corrente elétrica. E numa determinada situação em que ele tinha uma pilha ligada a uma corrente elétrica, que é um circuito fechado, que ele podia desligar ou ligar através de uma chave, quando esse circuito estava ligado, ele percebeu que uma bússola que estava próxima a esse circuito tinha a sua direção alterada. Ou seja, o que ele percebeu foi que quando ele desligava a chave, quando ele colocava a bússola próxima a esse fio, a bússola continuava apontando sul-norte, da forma como se espera que uma bússola aponte. Porém, quando você ligava a chave e havia uma passagem de corrente elétrica por esse circuito, ou seja, quando havia uma intensidade de corrente elétrica aqui nesse circuito, essa bússola, apenas estando próxima, a gente não está falando que ela está tocando ou que está passando corrente pela bússola, apenas estando próxima desse fio, ela tinha o sentido, a direção e o sentido que ela apontava mudado. Ou seja, às vezes ela tinha o seu sentido mudado para uma direção, às vezes para outra direção, às vezes ela ficava oscilando. Isso dependia muito da posição, mas foi a primeira vez que foi percebido que havia sim uma relação entre a parte de eletrostática com a parte de magnetismo. E essa parte aqui, a partir desse momento, foi o que foi fundamentado como eletromagnetismo. E teve uma série de eventos, uma série de fenômenos que foi observado da interação tanto da parte de eletrostática, da parte de magnetismo, onde uma causava alteração na outra, dependendo das situações. Mas, inicialmente, isso partiu da interação da corrente elétrica com corpos imantados, ok? Bom, a partir daí, vários fenômenos foram observados que tinham tanto a relação com a corrente elétrica, com a parte elétrica da física, quanto com a relação da parte magnética. Então, vários cientistas encontraram diversas relações, e dois deles nós vamos citar aqui, que é o Michael Faraday e o Heinrich Lenz, que eles ambos contribuíram de forma diferente, mas chegaram a um estudo de fenômenos que relacionam exatamente a geração de corrente elétrica através de variação de campo magnético. Para deixar isso bem claro, a gente vai mostrar um experimento que pode ser feito e que demonstra essa relação que é bem importante. Aqui nós temos o que a gente chama de espira, que é basicamente um fio circular. A gente tem aqui um fio circular, só que ele está num plano, não aqui no plano do quadro, tá? Ele está num plano diferente, para que a gente possa mostrar que esse fio, tá? Ele é circular e as duas pontas deles aqui não estão conectadas. Na verdade, uma ponta vai sendo conectada aqui num medidor e a outra ponta no outro polo desse medidor. Isso aqui é um medidor que a gente não vai aprofundar agora, mas ele consegue medir a corrente elétrica. Ele consegue medir se há ou não passagem de corrente elétrica. E inicialmente ele vai estar marcando zero, ou seja, vai estar marcando que não há passagem de corrente elétrica. Quando você tem o ímã próximo a essa espira, ainda há uma marcação zero, ou seja, não aparece nenhum tipo de efeito. O interessante é que esse efeito só aparece quando você
move esse ímã através da espira. Se você atravessar a espira, ou seja, passar por dentro da espira com esse ímã, você vai perceber uma variação aqui na corrente elétrica. Vai aparecer uma corrente elétrica e vai desaparecer. E se você voltar com esse ímã, você vai novamente ver o aparecimento de uma corrente elétrica e o desaparecimento dessa corrente elétrica. O que foi percebido é que se você mantiver sempre esse movimento, sempre essa oscilação, você sempre vai ter continuamente aparecimento e desaparecimento de corrente elétrica. Então já foi percebido que havia uma possibilidade de produção de corrente elétrica através de movimento do nosso ímã. E isso foi percebido que o ímã ele tem aquelas linhas de campo que nós falamos, e o importante é que essas linhas de campo inicialmente estão de uma forma, mas à medida que o ímã vai passando, elas ficam de outra forma. Ou seja, você varia o campo magnético, você varia essas linhas de campo aqui dentro, e isso estava causando essa alteração na corrente elétrica. E isso a gente vai ver aqui um pouco melhor quando a gente modifica esse experimento. Agora, ao invés de eu passar o ímã por dentro da espira, eu simplesmente giro o ímã. Se eu girar o ímã, já vai aparecer aqui uma corrente elétrica. Ou seja, aqui mostra mais claramente que não é necessariamente o ímã estar aqui passando por dentro da espira, mas sim essas linhas de campo, ora estarem apontando para dentro da espira, ora estarem apontando para o outro lado, como se fosse para fora da espira. Então, essa relação entre a variação do campo magnético, essa relação entre a variação do campo magnético e a produção da corrente elétrica é que vai ser fundamental para o que nós vamos explicar a seguir. Bom, agora a gente chega num ponto bem importante, que é, utilizando todos os conhecimentos que já foram adquiridos através de desenvolvimentos de outros cientistas, foi possível projetar um mecanismo que transformasse energia mecânica em energia elétrica. A gente já sabia nesse ponto como, por exemplo, extrair corrente, produzir corrente elétrica a partir de propriedades dos materiais, utilizando pilhas, porém a gente ainda não tinha uma forma de produzir corrente elétrica única e exclusivamente através de energia mecânica, ou seja, através de movimento. E esse mecanismo permitiu isso. Utilizando esse conhecimento de que a variação do campo magnético na espira gera uma corrente elétrica nessa espira, e lembrando que a gente pode variar o campo magnético girando o ímã, a gente vai fazer a mesma ideia, só que agora a gente vai só fazer uma questão de referencial, a gente vai mudar um pouco a questão de referencial. O que a gente vai girar agora é a espira. O que nós temos aqui é uma espira, só que eu fiz aqui ela quadrada, tá? Ela está conectada aqui aos dois fios dela, duas partes da espira, os dois fios vindo para cá. Um deles está conectado nesse círculo condutor, que vai continuar, vai levar essa corrente aqui até, por exemplo, aqui o nosso aparelho, que pode ser uma lâmpada, e o outro vai ser o outro polo, tá? Vai ser o outro polo da espira, que vai estar conectado ao outro conector, que vai ligar no outro polo do nosso aparelho. Essa espira aqui, ela está sobre um campo magnético, porque aqui nós vamos ter uma parte de um ímã norte, a parte norte de um ímã e aqui a parte sul de um ímã. Lembrando mais uma vez que a gente não tem monopolos magnéticos, isso aqui é apenas uma representação. Não é que eu tenho um ímã apenas com a parte norte. Isso aqui é um ímã com a parte sul para cima, mas que a gente não está representando. Da mesma forma acontece aqui embaixo. Esse ímã aqui tem a parte norte aqui para baixo, mas a gente não está representando. O que importa é que nessa vizinhança aqui, nessa proximidade desse polo norte com esse polo sul, tem um intenso campo magnético para cá, constante. E o que a gente vai precisar fazer é variar a posição da espira, mudar a abertura da espira, girando a espira. Girando a espira, a gente ora coloca a parte vazia da espira perpendicular ao campo, ora a gente coloca paralela ao campo. Então a gente tem como se fosse a gente tem de fato uma variação do campo que passa por dentro da espira. Às vezes está passando por dentro da espira, às vezes não está passando por dentro da espira. Isso unicamente causado por causa de um movimento. E esse movimento pode ser manual, ou seja, pode ser alguém aqui exatamente com a mão girando essa espira, e à medida que ela vai girando, isso vai gerando corrente elétrica. Então, esse mecanismo, que está baseado apenas nessas questões que nós já estudamos, da questão da variação do campo magnético, gerar uma corrente elétrica dentro de uma espira, unicamente por causa desse fenômeno, a gente consegue, utilizando o movimento mecânico, produzir corrente elétrica. Aqui a gente já pode extrapolar a ideia de onde a gente vai chegar com isso.
Aqui, por exemplo, eu poderia colocar um mecanismo giratório com algumas paletas, aonde eu pudesse me aproveitar da queda da corrente de água, por exemplo, da queda da água numa cachoeira. Eu poderia ter um rio que gerasse essa manivela, eu poderia ter uma cachoeira que gerasse essa manivela, eu poderia, por exemplo, através do vapor, da pressão do vapor de uma água fervendo, empurrar esse mecanismo para que ele fosse girado. Ou seja, agora eu posso transformar energia térmica em energia mecânica, que vai se transformar em energia elétrica. Então, esse é o passo fundamental que permite que as hidrelétricas, as termoelétricas, até as usinas nucleares produzam energia elétrica através de movimento. Ou seja, esse é o ponto fundamental que mudou toda a nossa forma de produção de energia e é como a gente consome energia até hoje. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.